Olá, seja muito bem-vindo ao Tube do Nilo. Nós vamos falar hoje sobre uma matéria interessante para vocês, que são 11 erros que você deve evitar em sua entrevista de emprego. Olha que interessante, vamos trazer uma lista de 11 erros, sendo que a última você só vai entender se você ver o vídeo inteirinho para que você possa entender a dica número 11. Nós vamos explicar aqui passo a passo como você deve portar uma entrevista de emprego e quais erros você deve evitar. Vamos lá. Todo cuidado é pouco, porque você está diante de uma entrevista que pode ter uma oportunidade interessante para a sua carreira profissional. Então, lembrando, todo cuidado é pouco. Vou explicar 11 cuidados para uma entrevista de emprego. Alguns erros podem ser decisivos para você em alguma etapa do processo seletivo para que você venha a ser eliminado. O processo seletivo, inicialmente, ele tem pelo menos 4 etapas. Nós estamos falando daquela etapa que vai desde sua inscrição para aquela vaga até a entrevista com a RH. Então, o primeiro ponto é a sua apresentação, que pode ser um currículo ou um perfil no LinkedIn. Nós vamos dar detalhes importantes dessa primeira parte aí. A seleção de sua apresentação, o contato feito com você e a sua entrevista com o RH, que é a primeira etapa de uma entrevista que você tem para uma empresa. Então, esses 4 pontos que colocamos na tela aí são o processo inicial de construção da sua candidatura até sua primeira entrevista dentro de uma empresa que é com o pessoal de RH. Vamos destacar pontos que os recrutadores dizem ser decisivos para reprovar o seu perfil. Então, quando você está procurando emprego, é importante você ter em mente que a preparação para uma entrevista ela é ponto importante como se você estivesse indo para uma prova, seja na faculdade ou na escola, a entrevista de emprego não é diferente. É importante analisar um pouquinho o perfil antes de nós entrarmos nos erros. Então, é fazer um perfil de apresentação que seja objetivo e de fácil interpretação. Então, colocamos aí algumas dicas. Um currículo, por exemplo, seu currículo deve ser objetivo, simples, com foto. Ou seja, isso é uma regra? Não, mas essa é uma estrutura que faz com que você possa já criar um impacto visual para que o recrutador ache interessante colocar você na seleção dos candidatos. Quando falamos do LinkedIn, lá você tem que preencher bem sua carreira, exibir seus certificados e mostrar que está sempre atualizado. Então, você tem que ter aí interações no LinkedIn que fazem com que você seja visto também, porque quando você faz uma postagem no LinkedIn, você atualiza alguma coisa relacionada ao seu perfil, isso sempre vai trazer uma notificação. Os recrutadores podem, naquela oportunidade que você fez uma atualização, ver você. Você fala, olha, estou aqui. Portfólio. Quando falamos de portfólio, são para umas profissões que exigem. Então, você tem que, no portfólio, ser claro em apresentar suas habilidades, os projetos que você fez e mostrar que o seu portfólio é interessante. Então, a carta de apresentação, seja currículo, seja LinkedIn ou portfólio, essas dicas que estamos entregando aí são dicas que os recrutadores falam que são importantes para eles começarem a selecionar você no meio da multidão. Olha que interessante essa dica. Vamos lá, erros a evitar. Um aspecto interessante é você mostrar interesse e ser simpático. Você tem que desligar o smartphone e mostrar estar atento numa entrevista. Então, podemos mostrar que quando você se mostra desinteressado e usa o smartphone numa entrevista, você está diminuindo a sua chance de seguir o processo seletivo. Porque causa quais efeitos? Pode mostrar que você está desmotivado, que você é alguém sem foco e você faz com que a entrevista tenha interrupções. E lembrando que muitas vezes um recrutador ele agenda uma entrevista com você para durar tantos minutos. E se você vai gerando interrupções por meio do telefone, por perder de foco, por você estar desmotivado, a entrevista pode terminar até antes do tempo e você ser eliminado pelo caminho. Então, mostrar interesse, ser simpático, desligar o smartphone e mostrar atenção. São pontos ricos para você já conseguir evitar os chamados erros mais gritantes em uma entrevista de emprego. Agora vamos falar de detalhes que são importantes quando você vai estar se apresentando. Vestimento e aparência. Esse item ele é muito importante. Por quê? Porque ele complementa seu perfil. Então, dizer que você foi selecionado ali seu currículo, seu LinkedIn e você está indo para a entrevista de emprego. Então, a vestimenta e a aparência são importantes. Tem que deixar uma boa impressão. Então, seja você homem, mulher ou
você vai se vestir numa entrevista, você não precisa se vestir como alguém milionário, como alguém rico ou excêntrico, mas você tem que estar com uma vestimenta que possa fazer com que o seu recrutador possa ter uma boa impressão de você. Então é importante se preocupar sim, com essa parte da vestimenta e aparência. Agora falar um pouquinho durante a entrevista. Um ponto interessante é manter a calma, porque se você ter a calma, você será bem entendido, você vai ter respostas com conteúdo, vai evitar constrangimentos da fala e conseguirá passar convicção. Então, como é que o recrutador consegue observar isso? Por você ser alguém de respostas objetivas, por você, quando necessário, você faz perguntas que têm a ver com o diálogo ali que está sendo feito para o recrutamento, porque você pode talvez não entender exatamente a pergunta, ou de repente você pode achar interessante fazer uma pergunta, porque normalmente nas entrevistas o recrutador ele abre um espaço para que você faça a pergunta. Então é bom estar preparado nessa questão. E manter o foco. O que é manter o foco? É você deixar claro que você está naquele momento totalmente dedicado a fazer bem aquela entrevista. Então, os efeitos positivos, repetindo, é que você será bem entendido, suas respostas terá conteúdo, você vai evitar constrangimento na fala, que seria o constrangimento de fala. Você vai passar em segurança na sua fala e você, passando convicção, você pode cada vez mais perceber e sentir na entrevista que ela tem evoluído porque você está indo bem, já que você está tendo esse controle por estar mantendo a calma durante a entrevista. Beber água pode? Pode, não tem nada que quebre a regra você tomar um pouco de água antes, durante a entrevista. Evitar falar negativamente de você ou de outros. É interessante esse ponto porque os recrutadores observam como é que você analisa os seus antigos gestores ou até mesmo a empresa com que você trabalhou. Por quê? Quando você passa uma mensagem negativa, você dá indício de que você pode também ser uma pessoa difícil de satisfeita e ter conflito dentro das equipes no trabalho. Então, por isso é importante você lembrar. Você está em uma entrevista de emprego, ou seja, naquele momento você está buscando conquistar algo e não está ali para destruir ou distanciar você do emprego. Então, falar negativamente de outras pessoas, de você mesmo, pode ser uma situação bem negativa. Então, a melhor coisa que tem é evitar o passo de falar negativamente de você e de outros e assim por diante. Controle de fala. Os recrutadores ele olha muito o seu controle de fala. Por quê? Eles, ao analisar você, ele observa alguns pontos interessantes, como por exemplo, ele está ali atento à entrevista e olhando se você é aquele que faz uso de respostas longas, com os detalhes. Isso é ruim, porque a entrevista tem um tempo para ser cumprido, e se você usa de respostas longas, dá muito detalhe, você pode ali entrar em contradição ou até mesmo atrapalhar, porque imagine que o cargo que você está sendo selecionado, uma das coisas que o recrutador precisa ver em você é se você consegue se comunicar bem, se você é claro na comunicação. Então é importante nós termos esse controle de evitar respostas longas ou com os detalhes. Ou também o contrário também, não falar o suficiente, que seria você falar sim, não, tá, ou seja, mostrar que você apenas tem muita dificuldade em comunicação. A comunicação já é importante, seja oral ou escrita, então é importante o controle de fala para que nós possamos ser bem compreendidos numa entrevista. Postura corporal. Então, diante de uma entrevista, você está ali muito bem postado. Hoje nós estamos tendo entrevistas que estão acontecendo remoto, por videoconferência. Então, seja ela pessoalmente por videoconferência, essa dica vale para os dois espaços. Você tem que estar confortável, com um bom contato visual, usar de saudações que cabem naquele momento, pois tudo isso são aspectos de uma avaliação. Ou seja, a empresa quer contratar um profissional que possa, a partir do momento que seja contratado, representar aquela empresa na postura. Então, se você tiver que participar de uma reunião, seja ela por videoconferência ou pessoalmente, é importante você também estar atento à sua postura corporal, porque isso pode fazer com que a empresa tenha em você a impressão de ser um profissional seguro, um profissional de confiança, um profissional que consiga ali ter uma conduta exemplar dentro da empresa.
Explicações objetivas de seu conhecimento. Chega uma parte que, além da entrevista com o recrutador de RH, que talvez ele teste um pouquinho de seus conhecimentos naquilo que você domina, naquilo que você se propôs a trabalhar. Então, nesse momento, nós precisamos ter o seguinte cuidado. Isso exige uma certa preparação, ou seja, você não vai para uma entrevista sem você dar uma relembrada ou exercitar aquilo que você talvez precise responder, caso você tenha que passar por algum teste daquela sua profissão, então é importante estar preparado e evitar adivinhações ou achismo. Então, quando você começa a tentar adivinhar a resposta, você começa a usar muita expressão eu acho, isso faz com que o recrutador consiga observar em você que você não tem segurança naquilo que você está se propondo a fazer. Então cuidado que se de repente em algum momento é importante você falar, eu não sei, não conheci, não trabalho com essa ferramenta, não tenho experiência com isso, pelo menos você está sendo sincero, uma resposta e sendo bastante objetivo aí e está evitando a adivinhação ou achismo que representa insegurança. Fale de você e mostre interesse. É importante que quando nós estamos numa entrevista, possamos lembrar que ali é um diálogo, ou seja, não é uma questionário de perguntas e respostas. Então você tem que estar à vontade, você tem que deixar o recrutador também bastante confortável com você ali e é importante você mostrar interesse. Então deixe o recrutador saber de pontos positivos do seu e demonstre o máximo interesse em ser contratado. De que maneira podemos fazer isso na prática? É você ter uma conversa bastante objetiva com o recrutador, você conseguir mostrar que você é uma pessoa que tem algumas qualidades importantes que pode ajudar naquela empresa, né, que você vai fazer trabalhar, e o foco total da entrevista mostra que você está o máximo interessado em ser contratado. Por isso, repetindo uma dica, o foco, concentração e lembrar que você está numa entrevista de emprego. Olhar um pouquinho antes sobre a empresa, conhecer um pouquinho da história dela, do que ela trabalha, isso também ajuda bastante você a convencer o recrutador que você também fez a sua avaliação sobre a empresa. Essa dica aqui, ó, não é nenhuma dica, é a pontualidade. Ou seja, hoje nós temos que estar bastante preocupados em mostrar para os recrutadores que nós somos pontuais. Então, se uma entrevista for marcada para as 10 horas, então nós temos que estar preparados uns 15, 10 minutinhos antes para poder fazer parte dessa entrevista. Então, vejo que esse item é bastante importante, porque o recrutador das empresas ele tem uma agenda, então ele adiciona você para iniciar um horário, terminar um outro horário, porque ele pode estar ter naquela agenda outros candidatos que irão ser entrevistados posterior a você. Então, a pontualidade ela é ponto fundamental para que você possa, então, ser bem-sucedido. Então, nós falamos aqui 10 pontos que você precisa ser assertivos e evitar os erros. Como eu falei no início do vídeo, o 11º ponto que nós vamos falar agora, ele é a soma de tudo, que é exatamente qual ponto? É a honestidade. Ou seja, nós sermos honestos diante do entrevistador, isso é um ponto muito positivo. Então, não tenha medo de dizer, olha, não sei, não aprendi sobre isso, fiz isso apenas em um nível acadêmico, que você vai estar ajudando o recrutador a acertar na sua contratação. Então, é importante que nós sejamos honestos na nossa entrevista, pois se nós formos contratados, nós vamos ter a certeza de que nós vamos fazer exatamente aquilo que nós nos propomos a fazer. Bom, então essas são as dicas que nós trouxemos hoje para vocês. O Bonilha é um canal que tem como objetivo ajudar você a conseguir um emprego novo, ajudar você a fortalecer seu currículo, seu LinkedIn. Conte com a gente, pois nós estamos aqui para tentar ajudar você. Inscreva-se lá no canal e até a próxima. Muito obrigado.